E nesse momento, onde elevamos os nossos pensamentos, onde nos ligamos aos nossos mentores, aos planos espirituais, às equipes que nos assistem, aos irmãos responsáveis pelo estudo desta noite, por toda a assistência, não só que recebemos, mas da qual possamos participar, dirigida a tantos irmãos que necessitam neste momento. E assim, Mestre amado, na tua presença, pedimos que a tua luz, Senhor, se faça presente em nossos lares, assim como em nossos corações. Que os teus ensinamentos, presentes em nossos corações, possam ser fortalecidos e entendidos pela nossa mente, que possamos colocá-los em prática nas nossas atitudes, nas nossas palavras, que se iniciam nos nossos pensamentos. Mestre amado, perdoa, Senhor, as nossas falhas e abençoa, Senhor, este estudo. Que assim seja. Que assim seja, Senhor. Vamos começar. A gente parou naquele momento que a gente fez uma leitura geral sobre a filha do Jairo, e depois a gente fez a leitura sobre sobre a mulher que tinha o sangue corrido, né? O corrimento de sangue, né? E aí a gente vai retornar agora para entrar mais em detalhe, né? Então, eis que chegou um homem cujo nome era Jairo e era principal da sinagoga. Então significa que ele era fariseu e que ele era o responsável por cuidar da sinagoga. Relembrando, sinagoga eram os templos menores na Judéia e na Galiléia, porque só existia um templo que era o de Jerusalém, que era o templo de Salomão. Todos os outros eram subsidiários, eram chamadas de sinagogas. As sinagogas, elas tinham a característica do templo, mas ela tinha várias salas de estudo, uma sala maior, um salão maior, locais onde tinham vendas, é como se fosse um shopping religioso. E ali os doutores da lei e os fariseus principais, eles pregavam, eles discutiam as escrituras de Moisés, e era dado no sábado à tarde a oportunidade de quem quisesse falar das escrituras ou discutir, tinha a liberdade de ir. Era lido uma parte, o responsável lá pela sala fazia uma leitura do texto, e aí as pessoas eram convidadas. Quem quisesse comentar, podia comentar. Então Jairo era o responsável pela sinagoga ali de Cafarnaum, que a gente viu. Obviamente que ele já tinha ouvido falar de Jesus, porque Jesus curava naquela região já fazia um tempo, né? E nós sabíamos que os fariseus tinham medo de chamar Jesus para a casa deles, por causa que boa parte dos fariseus, principalmente os de Jerusalém, eles não consideravam que Jesus era o Cristo. E nós vamos ler em outras partes que aquele que proclamasse Jesus como Cristo poderia ser condenado à morte. Então a política também era bem comum naquela região, naquela época, nesse caso a política religiosa. Lembrando que o Estado de Israel, naquela época, ele era um Estado teocrático, que o chefe religioso era ao mesmo tempo o chefe do executivo e do legislativo e judiciário. Tanto que Jesus e Paulo, eles são julgados pelo Sinédrio. O que é o Sinédrio? É o conjunto dos doutores da lei, dos juízes. E o sumo sacerdote, o principal sacerdote deles, era aquele que comandava o país. Eles legislavam, julgavam e executavam. Ou seja, era um chefe do executivo, né? A execução era pelos soldados.
Então, tinha soldados judeus ou israelenses e os soldados romanos, que quando Roma já tinha invadido o Israel, e então algumas vezes os responsáveis pelo governo de Roma colocavam centuriões ou soldados romanos para obedecer os chefes de Israel. No caso dos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que Paulo é perseguido pelos israelitas, que vão inclusive os soldados israelitas, e que de certa forma, né, tem que entender isso bem, ele é protegido pelos romanos porque ele se declara cidadão romano. Então, Jairo era para poder chegar nesse ponto de ser o principal da sinagoga, ele tinha um poder político muito grande. E aí, prostrando-se aos pés de Jesus, então, no que ele prostra, ele ajoelha, rogava-lhe que entrasse em sua casa. Então, ele mostra humildade, ele vai contra todo um preconceito político, ele vai contra a opinião daqueles da classe dele, que eram os fariseus ricos e influentes, para poder se prostrar diante de Jesus. Aí o motivo disso, obviamente que ele não iria atrás de Jesus se ele não acreditasse, mas veio um momento que favoreceu isso, que foi a filha doente. Nós vamos lembrar que Emmanuel, como Públio Lentulus, tinha a filha doente também. E ele não foi para se prostrar diante de Jesus. Quando ele é chamado para o apostolado, ele não aceita. E aí, no caso, Jairo vai atrás dele. Quando o Públio Lentulus, né, que era o Emmanuel, procura Jesus, ele procura as escondidas. E Jairo se joga aos pés dele na frente da multidão. Isso mostra o estado de fé do Jairo. Isso nós podemos, quem leu há 2000 anos, lembrando da história, vai ver que o Emmanuel, mesmo com a filha doente, ele não faz isso. E é o nosso Emmanuel, né? Eu sei que eu vi um... Oi. Seria fé ou desespero pela filha? O que eu acho que eu não consegui deixar claro ali, foi bom você ter falado, é que provavelmente ele já acreditava em Jesus, porque senão ele não faria isso. Por isso que eu estou usando o exemplo de Emmanuel. Porque Emmanuel, com o poder político do senador romano, ele não se prostra e não procura Jesus na frente dos outros, mesmo com a filha doente. E ele amava muito a filha. E além dele amar a filha, o filho dele tinha sido raptado também. Então, veja que coisa interessante. Agora não me lembro se foi raptado depois. Mas olha que coisa interessante. Aí nós podemos fazer a comparação de Jairo com Emmanuel, né? Com o Públio Lentulus da época. O Públio Lentulus achava interessante Jesus, mas não se prostrou, não procurou. E Jairo tinha um poder político também, mas se prostrou. O que eu acredito que o fato da filha ficar doente, a filha única, vamos dizer assim, de quase 12 anos, ela foi um motivo que chamou a atenção. Eu acho que era o que faltava para ele se prostrar diante de Jesus, sabe? E aí foi feito o teste, né? Ó, sua filha está doente, você prefere o poder político ou a cura dela? É onde o indivíduo, nesse momento, é um momento muito importante da encarnação, em que a pessoa é chamada a uma prova. E a gente tem esses momentos na nossa encarnação, em que a gente quer mudar, a gente quer ser outra pessoa, e nós somos chamados a tomar uma decisão importante. E aquela decisão importante, ela acaba marcando a vida do indivíduo. No caso do Emmanuel, ainda Jesus falou para ele, se não me seguir agora, será daqui uma eternidade. Aí depois, no final do livro, o Emmanuel fala, ele havia entendido daqui uma eternidade. Porque a pessoa que fica remoendo os seus defeitos e não toma a atitude de se melhorar, ela para no passado desses defeitos. Ela não mais anda no espaço-tempo, ela permanece. Ela não busca o futuro, que é o encontro com Deus. Ela permanece no passado, como se fosse uma eternidade. Aí ele explica assim. Então, o que a gente pode verificar é que Jairo já tinha fé
já acreditava e houve um momento em que ele foi testado. Eu falei, você prefere a cura da sua filha ou o seu orgulho? Eu acredito que, de uma maneira simples, representa isso. Na verdade, era esse o ponto que eu queria colocar. Ele chegou no momento de escolha entre a vaidade dele, o orgulho dele, a política e encontrar Jesus. Certo? Porque tinha uma filha única de quase 12 anos e ela estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Então veja que ele fez isso diante da multidão. Então ele estava indo. Ele aceitou ir para a casa de Jairo, né? No que ele aceitou ir para a casa de Jairo, a multidão o apertava, que mostra claramente que tinha muita gente perto ali. E Jairo fez isso de uma maneira em que ele não se importou com o que as pessoas iam pensar dele. Ele provavelmente perderia o poder de ser o principal da sinagoga. E aí, nesse momento, o Lucas associa essa contagem, desculpa, esse conto da história, quando eu falo de contagem, é porque eu pensei nos 12 anos, porque ela também, interessantemente, tinha um fluxo há 12 anos correndo, um fluxo sanguíneo constante. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, que é mais ou menos a idade da filha do Jairo, que interessante a história, né? E gastara com os médicos todo o seu sustento, e por nenhum pudera ser curado. Aí eu lembro que eu comentei que esse 12 tem uma representação bem importante, que é a representação de um ciclo também, né? Que um ano tem 12 meses. 12 também ele tem um significado, que ele é um múltiplo de 60. 60 era a contagem do tempo já dos babilônios. Então, provavelmente ele está dizendo assim, uma interpretação pegando o misticismo cabalístico. A Cabala é a seita secreta dos judeus. Ela é secreta, então a gente sabe pouca coisa dela, a não ser os judeus que estudam. Que havia um ciclo terminado. Para a menina, ia recomeçar outro, e um ciclo dessa mulher também, que deveria se terminar. E ela já havia ido atrás disso tudo, né? E, então ela tinha uma hemorragia, muito provavelmente, como eu falei, uterina. Eles não entraram em detalhes aí. Até para ela poder sobreviver esses 12 anos, né? Ou na região genital. Aí a Ana Paula, a Amanda, o Guilherme, pode comentar sobre isso, sobre esse fluxo contínuo, o que poderia ser. Então tá bom. Chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, e o fluxo de seu sangue logo estancou. Ela parou de sangrar, você já foi curado imediatamente. E tocou apenas as vestes de Jesus. Evidentemente que essa parte do toque, ela passa a ter uma importância muito grande. Nos livros do André Luiz, a gente vai ver que em determinados momentos é necessário o toque. Então, por exemplo, existe um exemplo da psicometria no livro Nos Domínios da Mediunidade, em que o Aulus fala para o André Luiz e para o Hilário assim, toquem o relógio para vocês verem a história dele. Aí eles tocam, veem a história do relógio na psicometria, e Aulus conta a história para eles em mais detalhes, e diz que no caso dele ele não precisava tocar, evidentemente que o poder era maior. Outras vezes nós vemos o Aulus no livro Nos Domínios da Mediunidade, o Alexandre, que agora não me lembro o livro, que eles precisam colocar a mão numa parte do corpo dos encarnados ou desencarnados para que o fluxo energético seja maior. O próprio Cristo, algumas vezes, ele cura sem tocar. Mas no caso dessa mulher, no caso do cego de nascença, ele precisa tocar e chega até a esfregar areia com saliva no olho.
na pálpebra, né, do cego de nascença. Então, algumas vezes é necessário o toque. Não se deve tocar no passe, a não ser na cabeça, no ombro. Não se deve tocar, a não ser em determinados casos onde for necessário, peça para a pessoa, pergunta para a pessoa se ela aceita ser tocada, para não gerar nenhum constrangimento. Mas o toque faz diferença, eu tenho percebido isso há um tempo, então eu tenho prestado atenção nos livros do André Luiz, aqui no Novo Testamento, essa questão do toque. Por que eu sentia isso? Porque mesmo dando passe de longe para algumas pessoas, em dados momentos eu sentia a necessidade de tocar, não só para dar o passe, mas para sentir melhor aquilo que eu precisava ver dentro da pessoa, né? Que eu precisava entender dentro da pessoa. Essa questão de tocar, eu pensei que a gente que eu comecei a questionar, né, a necessidade do toque. Por quê? Porque algumas vezes se fala muito no centro espírita de não tocar, não tocar. Mas aí a gente vê que até Jesus precisa tocar, os livros do André Luiz precisa tocar. Então, tocar é importante. A mulher não foi curada porque ela chegou perto de Jesus, ela tocou a veste de Jesus, ela tocou algo que estava ligado a Jesus, e Jesus vai falar que sentiu uma virtude saindo dele. Não, eu acho que não aqui nessa narração, mas na narração de Mateus ele fala isso, né? Então, daí a importância do aperto de mão, do abraço. Parou de transmitir, de apresentar, claro. Eu ainda eu não mudei de lugar aqui, mas eu vou ver se eu volto na apresentação aqui, peraí. Vou parar e retornar aqui. Então, assim, Tinha voltado. o toque, ele passa a ser importante, né, como nós falamos, porque ele... Vocês estão conseguindo ver agora? Voltou? Ou não? Não. Não. Acho que a internet está fraca, mas eu vou continuar falando aqui até dar certo esse negócio. Teoricamente, eu tinha que estar apresentando aqui, vamos ver. Chegou, está apresentando para vocês? Ah, aqui. Acho que vai apresentar agora. Então, veja bem. Você vai ver, vocês vão ver, que algumas vezes quem é médium que é passista, né, ou tem alguma visão, vai sentir necessidade do toque. Mas é preciso fazer isso com muita educação, hoje em dia. Mas ela tocou. Ocorreu então um fluxo. Aí nós vamos lembrar de que energeticamente isso acontece nos estudos da física de hoje, né? Um corpo quente passa a temperatura para um corpo frio, não o contrário. Então, só que diferentemente da temperatura, a energia de Jesus não foi diminuída, porque ele recebe do Pai diretamente. Mas ele já deu energia suficiente para curar essa senhora. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos, disseram Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e oprime. E dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou, porque bem percebi que de mim saiu poder. Na outra narração ele fala virtude, saiu uma virtude. Esse saiu poder significa que ele percebeu que uma energia saiu dele. Pelo merecimento, essa mulher, recebendo essa energia, a energia do bem do Cristo foi direto para a região mais fraca dela para curar. Porque a mente dela estava voltada para isso, fora isso os espíritos intercederam. E obviamente que o Cristo sabia de tudo, mas ele quis mostrar naquele momento o que aconteceu. Ele quis mostrar que uma pessoa com merecimento, com fé, tocando ele, se curou, mostrando a importância da fé. Então a mulher, vendo que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo.
E prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque havia tocado nele, e como logo sarara. Então ela vai, proclama, eu acredito que o Cristo queria mostrar isso para as pessoas, e quem tem fé poderia se curar, bastando para isso tocar. Ou seja, ele não precisava determinar uma vontade, gerar uma energia de cura para ela, porque ela já merecia. Já outros, era necessário que isso acontecesse, por isso que ele fala, vai, não peques mais. Ou seja, é como se fosse o acréscimo de misericórdia. A palavra, esse termo acréscimo de misericórdia, ele significa que Deus nos dá uma possibilidade para que a gente resgate depois por uma espécie de confiança. A primeira vez que a gente vai ouvir isso nós vamos ver no livro Nosso Lar, que o Lísias fala por André Luiz sobre a acréscimo de misericórdia. E aí a gente tem entendido que isso acontece. Muitas vezes Deus nos dá uma possibilidade, uma bênção, porque ele acredita e nos dá a oportunidade da gente merecer isso mais para frente. É como se pegasse um dinheiro emprestado. Entendeu? Entenderam isso? Ficou claro? Precisa de mais alguma explicação? Ficou claro para mim. Vamos complementar isso com o que o Jesus disse. Ó. E ele lhe disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Olha só, a tua fé te salvou. Ele não falou, vai, não peques mais. As pessoas procuravam Jesus para ser curadas, Jesus curava e falava, vai, não peques mais. Para outros ele falava, a tua fé te salvou. Então, isso representa uma diferença entre aqueles que tiveram acréscimo de misericórdia e aqueles que já tinham merecimento para ser curado. Certo? Isso está claro ou não? Está tudo tranquilo? Sim. Nós podemos fazer isso? Podemos. Nós temos poder de cura? Todos nós. Basta que a gente ame, que a gente deseje o bem e energia vai sair de nós para ajudar os outros. Todos nós somos médiuns de cura, todos, sem exceção. Acontece que a mediunidade tem vários níveis, em termos de doação de energia e energias específicas. Então, a energia de cura pode ser dada, pode ser fornecida, mas somente com o direcionamento dos bons espíritos e a vontade de Deus. Então, ou por uma pessoa desejando bem para ela, nós estamos emitindo vibrações que são mais ou menos curativas, vamos dizer assim. Por quê? Porque depende do merecimento da pessoa, depende do poder da pessoa em doar essas energias. E os bons espíritos vão saber o que fazer. Nós temos no Evangelho, Cura d'Armes, né? Vianney, ele fala para a moça que pediu para ser curada da cegueira. Ele fala, minha filha, não posso te curar, somente o bom Deus me permite que eu cure. Mas se eu abrisse os seus olhos, você ia se perder. Ele fala isso claramente, com bastante educação. Então, a gente não pode, algumas vezes, ter determinadas facilidades, senão a nossa encarnação se perde, dependendo daquilo que a gente optar. Existem momentos muito importantes na nossa vida, em que a gente vai fazer uma opção de que rumo a gente quer tomar, né? Tem o rumo do bem, ou o rumo do mais ou menos, o rumo das coisas materiais. O Cristo deixou bem claro, não se pode seguir a dois senhores, porque se amar a um, odiará o outro. Não se pode seguir a Deus ou mamon. Mamon significa riqueza, coisas do mundo. Seguir Deus, seguir Jesus, significa profundamente rejeitar as coisas do mundo e se ligar às coisas espirituais. Isso é muito importante que se entenda. E a gente acaba sendo testado em vários momentos. Cabe a nós ter ou não a coragem de seguir Jesus. Ou nós vamos seguir mais cedo,
ou mais tarde. Mais tarde significa distância de Deus por mais tempo, sofrimento maior também. Mais cedo significa sacrifício. Não há como seguir o Cristo sem sacrifício. Se você está achando que segue o Cristo com muitas facilidades, toma outro rumo na vida que você está no caminho errado. Não tem jeito. No momento que se opta por Jesus, opta por sacrifício. Não tem outra condição. A situação da Terra é muito grave. Nós vamos pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no final, nas preces, em que o Kardec fala isso claramente. Para nós estamos num planeta onde o mal predomina. E quando o mal predomina, nós não temos como não sofrer a influência do mal à nossa volta. É impossível. Ele ainda fala que as doenças são inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do nosso mundo, onde as paixões e excessos de toda espécie nos fazem mal, nos dão condições malsãs. Então, essas situações que nós vivemos aqui na Terra, ela não permite que seguir o Cristo seja apenas algo simples e que vai gerar felicidade instantânea. Isso não vai acontecer. Optar por seguir o Cristo não significa eu me desfiz de todos os meus débitos comigo mesmo e com a minha consciência. Não significa isso. Não basta falar assim, Senhor, eu vou te seguir agora e você vai ter felicidade. Não, é preciso trabalhar para isso. Então, o que acontece é que a gente se melhora em termos de vibração, se liga aos bons espíritos, e aí começa todo um processo em que nós vamos começar ajudando o próximo, olhar para dentro de nós mesmos, enxergar o próximo com empatia e com amor, e aí nós começamos a trabalhar para substituir as dores pelo trabalho. Essa decisão é importante. Aí eu começo a resgatar a minha consciência através de trabalhos e sacrifícios em favor do próximo. Então, nesse caso, é uma resolução séria, íntima e profunda. Então, Jairo tomou essa decisão. E ele estava pronto. No momento em que a pessoa está pronta, vêm as provas necessárias para o crescimento dela. Isso é tudo muito sério, muito organizado. Os espíritos superiores estão sempre atentos a isso. A gente não passa por situações que a gente não tem que passar. Não existe injustiça no universo, só existe justiça. A injustiça ela é só aparente, momentânea. A gente não passa por nenhuma dor que a gente não tenha que passar, não tem como. Senão, isso significa acreditar que Deus não é justo. E tudo, o mínimo conceito da lei, ele é analisado e estudado pelos bons espíritos a nosso favor sempre. Nenhum filho de Deus fica sem uma proteção, sem um planejamento, sem direcionamento. Nenhum filho de Deus. Então, o momento que nós tomamos as nossas decisões, são momentos muito importantes, que a nossa vida toma outro rumo, ela se organiza de modo diferente. E nós começamos, então, trabalhando para o Cristo, que não significa seja perfeito, nós começamos a mudar o nosso comportamento. E Deus já nos coloca em situações de acordo com aquilo que nós conquistamos para trabalhar, para evitar as dores. Então, Deus prefere que a gente pague os nossos débitos pelo trabalho, pelo amor, do que pela dor. Quando é pela dor, é porque nós estamos sendo renitentes nos nossos erros, ligados a Ele e satisfeitos com Ele. Ficou claro? Tudo tranquilo até agora? Então, tá bom. Estando ele ainda falando, chegou alguém da casa do principal da sinagoga. A tua filha está morta. Não incomodes o mestre. Então eles acharam que estava morta. Evidentemente que os médicos curandeiros daquela época, eles tinham condições de ter certeza se ela estava morta, a não ser por algumas características, como respiração, os batimentos cardíacos.
a verificação da pulsação, só que naquela época eles não tinham noção de onde é que o sangue estava. A informação que se tinha dos gregos é que a artéria é onde eles achavam que tinha o ar, por isso a artéria. E eles achavam que o sangue estava dentro dos músculos. Então você tinha um conhecimento, como hoje, por exemplo, de ter certeza se a pessoa estava viva, né, ou morta. No caso dela, provavelmente ela estando em estado cataléptico, a respiração acontece 2 vezes a 1 vez por minuto, o coração bate 1 a 2 vezes por minuto também. Então, para poder fazer a verificação se ela estava viva, mas no estado cataléptico, era preciso uma pessoa que talvez não tivesse condições de fazer isso na época, né? Nem com experiência, nada, porque até não se conhecia a catalepsia na época. As pessoas eram enterradas. Acredita-se que cerca de 1% das pessoas do mundo tenha os estados de catalepsia e são enterrados vivos, né? Baseado em quê? Nos desenterros, quando o cemitério enche demais, eles vão tirar a ossada e todo mundo é enterrado de cabeça voltada para cima, né? Ninguém é enterrado de bruços. E nesse caso, quando se tirava o caixão e a ossada estava de bruço, numa posição diferente, evidentemente que o indivíduo morreu. Ele não estava morto, foi enterrado, e outras vezes se vê caixão arranhado, essa situação toda é uma coisa muito difícil, deve ter sido muito desesperador, né, você acordar dentro de um caixão debaixo da terra. E aí, por causa dessa estatística que se acha que 1% das pessoas do mundo, elas falecem, mas são catalépticas. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e será salvo. Então Cristo fala para ele: ela não está morta, ela está viva. Cristo já sabia o que estava acontecendo. Pelos estudos do André, do Kardec, é como as leis de Deus retomam a pessoa morta, o espírito que saiu dela. Depois que o espírito sai, não tem mais, não retorna mais. Então, por que isso falar que ela não estava morta? Porque ele sabia que o espírito não tinha saído completamente do corpo. Tinha lá os motivos para isso. E entrando na casa, ninguém deixou entrar, senão Pedro e Tiago e João. Quem é Pedro? Pedro é aquele que ele falou, a partir dessa rocha edificaria a minha igreja. Dessa rocha por causa da fé e da perseverança, da força do Pedro pescador, que era um dos mais velhos, mas de todos era Tiago e João, os de Zebedeu. Os 2 discípulos na extremidade discípulos apóstolos dos 12, o mais velho era Tiago, filho de Zebedeu, e o mais novo era João, filho de Zebedeu, que foi seguir Jesus por volta dos 15 anos de idade, 14, 15 anos. Quando Jesus morreu, parece que João tinha 16 anos. E o pai e a mãe da menina. Então, também o Cristo teve seus motivos. E todos choravam e a planteavam, choravam a morta. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Jesus veio para consolar, né? Mas quem acreditou nele? E riam-se dele, riam do Cristo. E daí vocês podem ver que nem todo mundo acreditava nele. Porque se você acredita no Cristo, ele fala, ela vive, você acredita no Cristo. Então as pessoas que estavam em volta, provavelmente fariseu, porque quem vocês acham que estava na casa do principal da sinagoga? Na morte da filha? Os fariseus, a maioria. Então riam-se dele, sabendo que estava morta, dentro do conhecimento deles. Porém, ele, pondo-os todos para fora, e pegando-lhe na mão, clamou, dizendo, veja, clamou, então ele foi enérgico, ele chamou a atenção dela, levanta-te, menina. Ou seja, ele faz no imperativo, levanta-te, menina, ele ordena. Por quê? Porque esse espírito estava querendo se desligar do corpo, ela poderia estar em melancolia, vendo as belezas espirituais, ela não quer voltar, esse é o grande problema. Os médiuns de desdobramento. Tem que tomar muito cuidado, o André Luiz explica isso. O médium de desdobramento
Quando ele é levado para as regiões altas, ele é tão maravilhado com a beleza das regiões que ele não vai voltar mais. Então eles colocam um tipo de venda no olho deles para eles não verem essas coisas, né? Para não verem aquela beleza toda. Então, o que acontece? O que Jesus falou foi ordenando para a menina, retorna, não é só a hora. Foi necessário chamar a atenção, foi necessário ser enérgico. Levanta-te, menina. Então, a menina, mesmo estando no estado cataléptico, parecia não querer voltar para o corpo, né? E Jesus chama a atenção. Aliás, se a gente for pensar nisso, né? Existem momentos, sonhos maravilhosos que a gente tem, que se fala, meu Deus, eu não quero mais ficar aqui. É um caso que eu tive quando eu era menino ainda, não sei se comentei com vocês, me levaram para conhecer 3 planetas. E eu me lembro do sonho claramente, da beleza de estar com outras pessoas. E eu queria morrer. Não que eu queria suicidar, não, mas eu ficava assim, Senhor, será que eu vou demorar muito a morrer para poder voltar para o plano espiritual? É claro que é uma infantilidade, uma imaturidade, uma bobagem. Porque o plano espiritual, em termos de beleza, é melhor, mas chegar lá antes é bobagem, que você não vai para o lugar bom. Mas só de não era tão belo assim, mas era muito bom de se ver, muito bonito de se ver, a gente começa a ficar um pouco triste pela situação de estar num corpo material, de estar aqui na Terra, passando por dificuldades, né? E aí a ideia é difícil trazer essa ideia de volta no sentido de se manter reencarnado. André Luiz, no livro Libertação, vai explicar que as pessoas desencarnadas, encarnadas, quer dizer, né, quando elas aparecem no plano espiritual, elas, no geral, estão em torpor. Você não tem uma noção muito clara do plano espiritual. E dependendo de para onde você for, é difícil voltar. E aí, olha só, e o seu espírito voltou. Gente, só de estar escrito seu espírito voltou no Novo Testamento, já não é para a gente começar a pensar bem no espírito, né? Que existe espírito. E ela logo se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Outra possibilidade, que a menina, talvez devido a algum tratamento, ou talvez ela fosse diabética e tivesse entrado num determinado, vamos dizer assim, uma determinada situação de coma diabético, ou ela talvez tenha até sido, porque naquela época não sabia o que era diabetes, não se tinha noção das doenças. Nós não sabemos, aqui eu estou especulando apenas, né? Mas dessem de comer, ou seja, ela estava sem energia, o corpo dela também estava sem energia. Pode, em termos espirituais, fazer uma doação de energia a ponto de matar a fome? Sim, nós também temos isso nos livros do André Luiz. Né? No livro Nos Domínios da Mediunidade fala sobre isso. É possível que se dê uma energia que alimente a célula? Sim, isso acontece. Pode ser dado pelo médico curativo, pode ser dado num passe, por exemplo. Nós temos o caso aí, não é, eu não me lembro, acho que não é no livro Libertação, mas Missionários da Luz, em que uma mulher grávida estava com problemas financeiros, a comida não estava boa em casa e o feto poderia sofrer consequências. Os espíritos deram um passe nela e geraram um processo energético celular para que a criança fosse mantida, né? E que não tivesse problemas durante o desenvolvimento do feto. E seus pais ficaram maravilhados, né? Nesses pais, o Jairo está ali junto. E ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Como que você não vai falar o que havia sucedido? Estava cheio de gente lá fora dizendo que a bicha estava morta, bicha menina. Todo mundo viu, vai ver que a menina então voltou e eles, como é que não vai falar para ninguém? O que o Cristo quis dizer com isso? Assim, não fica espalhando isso. Eu estou fazendo bem em nome do meu Pai, mas eu não quero que isso se transforme em nada que seja pejorativo, que seja ruim. Então, o Cristo teve os motivos de falar isso para eles. Ali ocorreu, com certeza, uma multiplicidade de sensações. Evidentemente que
ele chamou os 3 por um motivo, para eles terem um aprendizado mais profundo sobre coisas que não foram contadas aqui, que não podiam ser contadas. Nós vamos ver lá em João, no capítulo 14, que Jesus fala sobre isso. A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não. Ora, basicamente significa dizer que o conhecimento que a doutrina espírita traz hoje já era de conhecimento dos apóstolos e dos discípulos mais próximos do Cristo, mas não era da maioria. Então, se Jairo estava cheio de fé, era o senhor da sinagoga, se o Cristo falou para entrar com a mulher, é porque havia um aprendizado diferente. Quando a gente participa de reuniões mediúnicas ou de reuniões de estudo, ou até de evangelho na casa das pessoas, em que essa reunião ela tem alguma manifestação espiritual, existe ações dos bons espíritos, as sensações são maravilhosas. A gente tem de maravilhas mesmo, da presença desses bons espíritos, como que eles nos envolvem. Ali com o Cristo, numa reunião mais íntima, eles devem ter sentido amor, boas vibrações, situações profundas que mostram a realidade de quem trabalha com Cristo e de quem vai encontrar o céu. Mas esse céu que eu estou falando ainda não é aquele céu maravilhoso de perfeição absoluta, mas o céu relativo que a nossa condição humana permite. Tem alguma dúvida em relação a essa explanação? Não. Tudo tranquilo? Então, vamos falar agora um pouquinho mais dessa questão do fluxo de sangue, de cura. A gente é capaz de curar aonde? Só no centro espírita, na rua? Onde que a gente é capaz de curar? Em qualquer lugar em que a gente esteja disposto a fazer uma oração em favor de alguém. Olha que coisa interessante. Eu posso ajudar, eu posso curar, e as pessoas nem perceberem que foram curadas, nem eu, como médium curador, saber que houve uma cura nessa situação. Mas, gente, a cura, ela está associada ao desejo das pessoas. Nós chegamos a falar para algumas pessoas assim: olha, os espíritos nos mostraram que você está com um problema no coração, no útero, sanguíneo. E eles, eu estou falando porque foi uma visão, a gente, na nossa mediunidade é muito simples, mas não custa nada verificar. O desdém foi tão grande, né, que nem os espíritos que estavam ali na hora conseguiram ajudar a pessoa. Aí nós podemos entender o que Jesus fala sobre fé. A tua fé te salvou, a tua fé te curou. Algumas vezes as pessoas são refratárias. Nós vamos ver nesse livro, nos domínios da mediunidade, no centro espírita, em que boa parte das pessoas recebe ajuda, as pessoas em sofrimento, encarnados em sofrimento, desencarnados em sofrimento, eles recebem ajuda, mas não penetra. Vem energia do passe dada pelos bons espíritos, não penetra, a pessoa sai do jeito que entrou. Num determinado momento eu estava num batizado, e ali eu estava vendo na igreja uma coisa muito dolorosa, que era o padre falando sem vontade de falar e as pessoas ouvindo sem vontade de ouvir. Que estava querendo ouvir, que estava feliz ali, se batizado. E dado momento a gente fez oração e pediu para os bons espíritos ajudarem. Jesus ajudou. Aí eles me mostraram o ambiente da igreja, naquela nave, né, da igreja, onde as pessoas ficam, todo escuro. E essas emanações saindo da mente das pessoas que estavam lá, desencarnadas, que estavam lá por estar, simplesmente na cabeça delas, a coisa era bem clara. Eu vim para a igreja, eu já fiz minha obrigação, eu não preciso mais me preocupar com Deus ou comigo ou em me melhorar. Veja a gravidade disso, né? Veja o quanto que a inércia e a ociosidade espiritual podem fazer mal para as pessoas. Aí, quando
nós vimos isso, eles mostraram, veio uma luz do alto e chegou para todo mundo essa luz. Só que as pessoas que estavam lá com carinho, realmente querendo passar para os afilhados, para as crianças que estavam lá, coisa boa, elas receberam ajuda. E se via um sorriso, uma alegria nelas diferente. Os outros, eu chegando e não entrando, não penetrando, como se fosse uma redoma que impedia essa luz de penetrar o corpo desses espíritos encarnados. Né? Os desencarnados eu não vi, não. Quando isso aconteceu, eu fiquei ali prestando atenção e imediatamente a gente acaba conversando com o amigo espiritual que está do lado, né? Que está ali nos assessorando, nos ajudando. Eu perguntei, mas o que foi? Ele falou, Thales, se não tiver fé e se não abrir o coração para Deus, não há como receber. Porque isso depende da pessoa. Deus respeita o livre-arbítrio de todos. Recebe quem quer receber, quem está disposto a receber, quem dá um passo para receber. Vamos lembrar do caso de Lázaro. Vocês lembram que Lázaro era um mendigo que comia os restos da casa do rico? E lá Lázaro desencarna, o rico desencarna, e o rico lá do inferno olha para o céu e fala, Senhor, pai Abraão, né, manda Lázaro para avisar meus irmãos, veja que ele já está até arrependido. E Abraão fala assim, eles têm os profetas, né, os santos e os profetas, mas ele fala assim, que nem que um santo ou um profeta aparecesse para eles, eles acreditariam. As pessoas ficam pedindo por fenômenos para poderem se ligar a Deus, enquanto que a própria vida, o próprio universo em si, as belezas morais, a ajuda ao próximo teria que ser suficiente. Essas pessoas são tão orgulhosas e vaidosas que elas acham que Deus vai sair da sua autoridade para vir para elas, para mostrar para elas que elas deveriam segui-lo, enquanto que seguir a Deus, seguir a Jesus é um ato de coragem do indivíduo, é uma opção que ele tem que fazer e ninguém pode fazer por ele. É algo que ele tem que dizer para si mesmo, eu quero seguir Jesus, e seguir com o coração aberto para poder buscar as boas vibrações. E não é para seguir achando que com isso vai ser superior, que é mais um motivo de orgulho, de vaidade. Seguir Jesus significa humildade, gratidão, serenidade, sinceridade, verdade, busca das virtudes, luta contra os vícios, contra os erros o tempo todo e constantemente. Isso é fundamental. E se saiba. Achar que nós vamos melhorar por causa de uma coisa externa ou exterior é uma bobagem muito grande. Capítulo 9 de Lucas. Alguém quer fazer algum comentário? Falar algo? Ninguém quer falar nada. Então vamos. E convocando os seus 12 discípulos, convocou os 12. Veja como que 12 é importante. É a terceira vez que tem 12 aqui. 12 anos da menina, 12 anos do fluxo de sangue, 12 discípulos. 12 é o número das tribos de Israel, né? E deu a eles autoridade sobre todos os demônios para curarem enfermidades. Foi dado, eles não conquistaram. Mas eles poderiam fazer sem conquistar? Sim, poderiam. Em determinados momentos da minha vida, eu tive uma calma e uma tranquilidade que eu sabia que não era minha, mas eu precisava tê-la para poder ajudar as pessoas. Nossa, mas Deus dá para você ajudar as pessoas e não te ajuda, eu já estou sendo ajudado só de receber sem merecer. Então, algumas vezes a gente tem uma serenidade, uma paz, uma confiança que não é nossa, porque a gente está sendo ajudado. No caso dos apóstolos, eles tinham os merecimentos dele, claro que tinham. No entanto, o que aconteceu? Foi dado mais poder, porque foi dado a eles uma equipe espiritual de espíritos superiores que faziam parte
do grupo chamado Espírito Verdade, que na época era chamado Espírito Santo, para curar os demônios, ou seja, para que os demônios sejam tirados. Se eles não tinham autoridade, os espíritos que estavam com ele teriam autoridade, ou seja, a mediunidade deles foi aberta para que eles pudessem trabalhar e curar enfermidades. Então, eles eram médiuns. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Aqui não fala que se é só enfermo moral, se é enfermo material. Curar todas as enfermidades. A gente fica falando dessas curas físicas de Jesus, mas a gente não entende que Jesus trouxe a cura moral para o mundo. Ele trouxe a cura da alma, que por sua vez cura o corpo. Então Jesus curou o indivíduo de uma enfermidade física. Ué, mas e a alma? Por isso Jesus falava, vai, não peques mais. Ele estava falando para o corpo ou para a alma? Quem peca? O corpo peca sozinho? A carne é fraca. A carne pode ser fraca, mas quem comanda a carne é o espírito. O espírito pode ser forte. O que ele quis dizer com a carne é fraca, tem muitas interpretações, mas uma delas é a carne tem as suas necessidades. Mas quem determina as necessidades da carne? O espírito. Tem necessidade que não dá para ficar sem. Eu quero parar de comer e não comer nunca mais. Vai morrer, não vai ter jeito. Mas eu quero parar de falar mal dos outros. Aí sim, aí tem jeito. Então são situações que a gente tem que compreender que o Cristo, toda vez que falava, ele abria a boca com o verbo divino, ele curava a alma. Toda vez que nós pegamos esse livro para ler e tentamos interpretar com amor, nós vamos conseguir ter cura da alma. Isso faz muita diferença. Essa diferença está associada principalmente à maneira e à humildade com que nós vamos ler o Evangelho. Nos livros Os Mensageiros, lá no capítulo 11, versículo 11.3, item 11.3, fala-se assim, o Evangelho, quanto permanecermos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. É uma leitura disso aqui com humildade, tentando interpretar o que Jesus falou em termos de necessidades espirituais, a gente vai aprender muito. Porque ele é escrito de uma maneira tão sublime, tão profunda, que ele é vedado aos vaidosos, aos orgulhosos, que repetem-lhe as frases sem lhe entender o sentido. As pessoas muitas vezes usam os versículos bíblicos para xingar as outras, para poder mostrar para as outras que elas são inferiores. Utiliza-se a palavra do Cristo para ferir as pessoas numa briga de palavras, enquanto que a essência fica de fora. Pode-se ler esse livro maravilhoso muitas e muitas vezes, se não lhe entender o sentido com humildade e gratidão, não vai compreender a essência dele. Olha o que a gente tem tirado, nós estamos aí há vários meses, né? Estamos agora no capítulo 9, né, do Lucas, mas nós já tivemos versículos que nós ficamos 2, 3 horas conversando sobre ele, trazendo essa essência que o Cristo nos ensina. É claro que não é por causa de virtude nossa que eu tenho estudado a Bíblia já mais de forma intelectual do que propriamente com qualquer merecimento moral. Mas na busca da moralidade, a gente tem conseguido encontrar segredos maravilhosos aqui. Entendendo que o Cristo é superior e a bondade dele, a elevação dele, entendendo a importância dessas palavras que estão aqui, elas tocam o nosso coração, tocam a nossa alma. Nós somos os trabalhadores da última hora, nós fomos enviados para curar
Eu tinha caído? Sim. Eu tô falando meia hora aqui, brincadeira, não sei quantos minutos aqui que eu tô falando. É que a gente é trabalhador da última hora, nós temos o trabalho de ensinar, de curar os enfermos, de expulsar os demônios. O que é uma reunião de desobsessão, se não expulsar os demônios, cujos nomes nós chamamos de obsessores? Nós aprendemos na doutrina espírita a ter caridade com os obsessores. Eles não são demônios para nós, eles não são nossos inimigos. Na verdade, nós é que fomos inimigos deles também. A doutrina espírita ensina caridade em tudo, em todos os momentos. E nós somos os trabalhadores de Deus, que devemos levar as pessoas amor. É tão bom amar, é tão bom fazer uma pessoa se sentir feliz, é tão bom que qualquer pessoa se sinta bem perto de nós. Esse é o desejo. Desejo de levar Jesus através de nós mesmos, levando felicidade a quem precisa, felicidade a quem merece. Nosso maior desejo é que as pessoas se sintam bem, em que elas se sintam ligadas ao Cristo. Mas as perseguições vão acontecer, não tem como, nós já falamos assim, como os apóstolos foram perseguidos. Hoje as perseguições são menores, né? A gente não vai ser morto lá no circo, jogado aos leões. Eles vão bem mais fácil, né? Então tá bom, vamos parar por aqui hoje e vamos fazer a nossa oração final, pedindo que Deus nos proteja, nos ampare, nos encha de luz e de bondade. Eu vou fazer oração hoje, tá? Querido Senhor Jesus, Mestre amado, luz das nossas vidas, não nos deixe cair em tentações, Senhor. Invada o nosso íntimo e dê-nos força para o trabalho, em Teu nome. Todo o resto virá através das inspirações, do estudo e da boa vontade. Mas nós te pedimos força e não podemos jamais esquecer de te agradecer pelas bênçãos infinitas que recebemos, a maioria das quais não vemos. Somos teus filhos e tudo te devemos. E mesmo assim, a nossa vontade de ficar ao seu lado é pequena, porque nós optamos pelas ilusões da vida e da matéria e nos esquecemos da realidade do Espírito. Não nos deixe estacionar, Senhor, mas que a nossa gratidão pela própria vida, pelas bênçãos e pela tua misericórdia em nossas vidas sempre, seja o motivo da nossa redenção. Colocamo-nos aos teus pés, para que a tua vontade seja feita por nós e sobre nós, para que sejamos felizes trabalhadores da sua seara, ainda imperfeitos, mas já sentindo os prelúdios das alegrias celestes, que começam a tocar os nossos corações, e aos poucos a gente começa a compreender que a felicidade está toda no amor ao Senhor, Pai. Muito obrigado. Que assim seja, Senhor.